Se você tá nesse vídeo é porque talvez você tá aí pensando, será que é a hora certa de eu começar a namorar? Qual a idade certa pra isso? Pra bem falar a verdade, a resposta que eu te der pra essa pergunta, qual a idade certa pra namorar, vai realmente mudar a tua opinião? Eu quero te falar a idade com que eu comecei a namorar. Vou te contar o que aconteceu comigo quando eu tomei essa decisão. E aí, talvez você vai achar uma resposta para essa pergunta. Eu comecei a namorar com 13 anos de idade. Foi quando eu dei o meu primeiro beijo. Mas antes disso, tinha um menino na minha escola que ele era muito apaixonado por mim e fazia muito tempo que ele me cortejava e queria que eu namorasse com ele. E eu tinha muito medo de fazer isso, eu estava indecisa, eu não sabia se era certo e ainda mais se meu pai descobrisse, ele ia me matar. Então eu decidi não ficar com esse rapaz, fiquei enrolando e nada e não dava essa oportunidade para ele. Mas aí as minhas amigas me colocavam uma pressão de que ele era o amor da minha vida, eu deveria ter essa experiência. E realmente eu achava ele bonito e eu imaginava que eu gostava dele. Eu achava isso de verdade. E aí, depois de muita insistência, eu acabei cedendo e marquei um encontro. E aí a gente deu o nosso primeiro beijo. E depois que aconteceu o beijo, ficou um clima bem esquisito, alguma coisa estranha no ar. A gente se despediu. E eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? O que acontece depois disso? A gente vai estar num relacionamento agora? E eu fiquei esperando ele ter aquela contrapartida. E aí eu fui no outro dia na escola e nada aconteceu. Ele continuou vivendo a vida dele normal na escola, até que aconteceu uma coisa horrível. De repente, todo mundo na escola sabia que a gente tinha dado esse beijo. E pior, todo mundo ficou sabendo que eu beijava mal. Fiquei com fama de beijar mal. Uma coisa que tinha sido um momento tão significativo para mim se tornou um motivo de chacota. E eu fiquei muito arrependida de ter feito aquilo. Porque ele parecia ser alguém que valia a pena. E ele parecia ser alguém que gostava de mim. E eu também gostava dele. Então eu percebi que eu tomei uma decisão errada, precipitada. Mas aquilo ainda não foi um ensinamento suficiente para mim. Eu tive que sofrer mais um pouco para eu conseguir aprender algumas coisas. Foi aí que, por conta da insistência das amizades, eu também comecei a ficar com outras pessoas e comecei a pensar que era normal assim você experimentar beijar e não se comprometer, afinal fizeram isso comigo também. E aí, por conta disso, eu também iludi algumas pessoas, brinquei com alguns sentimentos. E depois eu me sentia mal, sabe? Porque parecia que não estava certo aquilo. Mas aí eu decidi me consertar e eu pensei, não, agora eu vou ficar com alguém, eu vou quietar e tem que ser alguém que eu realmente goste. Então nessa época eu tinha uns 16 anos. Então eu decidi que eu não ia mais ficar nesse beija-beija, ia ficar só com uma pessoa só. E aí a pessoa que eu escolhi, ela ficou comigo por um tempo, mas aí depois ela percebeu que não gostava tanto assim de mim. E aí eu senti um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir, que é rejeição. É muito ruim, gente. A dor da rejeição. Cada vez que você entra num relacionamento e você é rejeitado, um pedaço seu parece que é descolado do seu coração. E aí você chega em casa, você deita na cama e você chora e parece que você não tem valor nenhum. E aquela coisa tão gostosa que o pai da gente dá pra gente, aquele abraço que faz você se sentir uma pessoa única e especial, que faz você pensar, eu queria casar com alguém assim como meu pai. Claro que se você tem um pai bom aí na sua família, eu tô falando pra quem gosta do seu pai, né? Se você não tem uma boa referência de pai, eu acho que esse exemplo não serve pra você. Mas pra quem tem uma boa referência de pai, sabe o que eu tô falando. É aquela coisa de você se sentir especial, de você sonhar com alguém que vai cuidar de você e que algum dia você vai ter uma família e vai ser mãe e vai ter muitos lugares para viajar com sua família e aquilo parece que vai se perdendo. E aí, com o passar do tempo, você começa a normalizar se sentir rejeitada. Com o passar do tempo, você começa a normalizar ter relacionamentos superficiais que não duram, relacionamentos de 3 meses, ficar aqui, ficar ali. E aí você começa a normalizar sentir dor. Começa a normalizar caquinhos do seu coração serem despedaçados. E quando você menos imaginar, você está em depressão. No menos você imagina, você está sozinha e achando que não existe mais ninguém que vale a pena se relacionar. E aí você pode se relacionar com pessoas que você não queria, entrar em um relacionamento que talvez você não consiga mais sair dele e estragar sua vida. E aí, graças a Deus, o meu fim não terminou assim. E o seu fim não precisa terminar assim também.
É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Um dia eu conheci o amor da minha vida, a pessoa que tá do meu lado até hoje, que me ama, que eu amo, e a gente tem uma família juntos, a gente tem filhos, e a gente faz tudo isso que eu sonhava fazer quando eu era adolescente, viajar e ter boas lembranças, e ter pessoas na minha família acordando junto comigo que me amam e que cuidam de mim. Chuta aí, com quantos anos você acha que eu encontrei ele? 25 anos de idade. Foi com 25 anos de idade que eu encontrei o amor da minha vida. E não tô falando que você deve começar a namorar só com 25 anos de idade. Mas quando a gente tá na adolescência, existem alguns filtros no nosso coração que eles ainda não estão solidificados, eles ainda não estão bem formados, eles ainda são frágeis e sensíveis. Então você precisa de um pouquinho de tempo para você solidificar isso, para você conseguir desenvolver bem esse filtro, para que você saiba identificar uma pessoa que vale a pena, para que você saiba identificar se o teu comportamento tá condizente com aquela situação, se era aquilo que tu queria mesmo, sabe? Às vezes a gente nem sabe direito o que a gente quer, né? Tipo, você tá nesse vídeo, porque você tem dúvida. Exatamente, a gente não tem certeza. Quando chega o momento certo, a tua convicção vai ser diferente. Ela não vai ser aquela coisa, eu não sei se é agora. Ela vai ser uma coisa bem solidificada. E geralmente isso acontece quando a gente está um pouco mais velho, não na adolescência. Deixa eu te falar, o que solidificou esse meu filtro? Ajudou a formar esse caráter aqui que eu precisava para saber tomar uma boa decisão e até para encontrar o amor da minha vida. Eu precisei buscar ajuda em Deus. É isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa que Deus está ali só na igreja e é uma coisa assim que não tem nada a ver com relacionamento, que é setor diferente, e não é um setor diferente, tá tudo ligado. Você precisa buscar a Deus antes de tudo, porque é na hora que você busca Deus que você começa a se entender primeiro, você começa a ajeitar as coisas dentro do seu coração, na sua vida. Isso não tem nada a ver com outra pessoa, isso tem a ver com você. E aí depois, com o tempo, ele vai te ajudando nos próximos passos da sua vida, que inclui também namoro, casamento, entende? E quando eu falo de Deus, eu estou falando exatamente de Jesus Cristo. Tenta desenvolver um relacionamento com Jesus. E depois você vai conseguir ter maturidade para pensar num relacionamento com outra pessoa. E olha só, antes eu tinha vergonha de falar que eu queria mesmo era ter alguém para formar uma família. Mesmo adolescente eu já tinha esses sentimentos. E às vezes a gente tem vergonha de falar. Vergonha, sabe por quê? Porque a gente ainda está num tempo que a gente está descobrindo o nosso eu. Quando a gente está descobrindo o nosso eu, você está nessa fase, você corre o risco de tomar decisões erradas quando são decisões assim tão importantes dessa forma. Você precisa da ajuda de alguém. Nada melhor do que a ajuda de Deus. Busque se conhecer melhor. Busque passar mais tempo com Deus. Até porque as pessoas que valem a pena se relacionar, elas buscam pessoas assim. Pessoas que querem Deus, pessoas que se entendem primeiro, sabem descobrir quem que elas são, sabem falar o que elas gostam, sabem passar tempo com elas mesmas. São pessoas que têm amigos, que gostam de fazer coisas consigo mesmo, coisas com amigos, que não necessariamente seja para namoro. São pessoas interessantes. Então, esse é o momento de você se descobrir o que você gosta de fazer. O que você gosta? Você gosta de passear? Você gosta de viajar? Você gosta de filmes? Você gosta de livros? Você gosta de instrumentos musicais? Do que você gosta? Desenvolve isso aí que você gosta. Porque isso aí, lá na frente, também vai te ajudar até a você saber quem é a pessoa certa que mais casa com você. Porque são pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E esse canal serve para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Um grande abraço, tchau!